Tem alguma coisa errada aí, né, rapaziada? Por que Bruno Henrique tomou menos tempo do que outros atletas? E calma, não vai ser uma defesa, não vai ser uma defesa, porque eu tô vendo alguns, não, foi por causa disso que ele tomou menos tempo, sabe? Calma, não começa. Do que outros atletas. Eu trouxe uma lista aqui dos atletas que foram afastados e também um jogador que tomou a metade dessa punição que o Bruno Henrique tomou por apenas brigar numa rede social. Tá, rapaziada? Tamo junto, deixa o like e te inscreve no canal. Rapaziada, o Bruno Henrique foi julgado, culpado, tá? Culpado daqueles esquemas de manipulação de resultado, né? Ele respondia, tá? Ele respondia a um cartão amarelo que ele tomou contra o Santos em 2023. A defesa dele e o Flamengo em conjunto, eles pediam para que o caso tivesse sido prescrito, entendeu, rapaziada? Uma das defesas é isso. Ele até numa pequena fala dele no início do processo, ele diz que é inocente e tudo mais, mas foi julgado, né, rapaziada? Julgado para 12 jogos e 60 mil. E os jogos é só no Brasil. Libertadores ele tá liberado para jogar ainda, tá, rapaziada? Eu peguei outros casos, tá? Como, por exemplo, por que o Bruno Henrique tomou 12 jogos, né? Tem provas ali, tem conversas do Bruno Henrique, tá? Por que o Bruno Henrique tomou 12 jogos e, por exemplo, o Dudu, tá? Trouxe aqui a matéria. O Dudu tomou 6 jogos de suspensão, tá? Não tô defendendo o Dudu, não, né? Eu nem torço pro time do Dudu, não é nem por torcida, nem nada, tá, rapaziada? Inclusive, não é nada contra o Flamengo também, porque eu defendi aqui e comemorei a absolvição do Paquetá, que era jogador do Flamengo, então não é sobre o time, tá? O Dudu tomou 6 jogos de gancho por brigar na rede social com a Leila. Coisa que o STJD não tinha nem que se meter, na minha visão, sabe? Cara, vai pra justiça comum, né, rapaziada? Mas o STJD é uma... O Brasil, ele funciona todo errado, né, rapaziada? Um querendo aparecer mais que o outro. Mas essa é a minha pergunta. Eu nem peguei os da penalidade máxima, tá? Eu peguei o Dudu, que xingou a presidente do Palmeiras e tomou 6 jogos, tá, rapaziada? O Bruno Henrique, é normal a prática do jogador tomar um cartão amarelo para cumprir suspensão, porque vai ter um clássico, limpar os cartões amarelos, vai ter um jogo menos importante depois, ou algo assim. É normal, os times fazem isso, ninguém é hipócrita de dizer que não. E talvez era o caso dele, né? Era o caso dele, só que não tá certo, né, rapaziada? Avisar alguém, um familiar, e até dar a ideia, como tem nas conversas, né? Pro familiar ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que ele não, ali nesse momento, e eu acho que era até algo que já estava previsto para ele tomar esse cartão amarelo, eu acho que não afetou o clube em si, tipo assim, o clube não foi, nossa, sabe, não é um pênalti, não é um gol contra, não é, sabe? Mas outros tiveram penas maiores por se tratar disso. Eu tava pesquisando o Aleph Manga, rapaziada, o Aleph Manga aqui, ó, numa matéria da CNN, tá? Ó, a última partida do atacante pelo Coritiba havia sido no dia 8 de julho de 2023 contra o América. Depois, em agosto, foi punido pelo STJD por ter recebido um cartão amarelo contra de propósito no Brasileirão de 2022, como parte de um esquema de manipulação de resultados por apostas esportivas. Vamos ver quanto foi a pena, tá? Vamos ver quanto foi a pena do Aleph Manga. Agora o GE atualiza a gente por quanto tempo foram as penas, tá? Deixa eu procurar aqui o Aleph Manga. Aqui, ó. 360 dias, tá? Aleph Manga foi liberado após 360 dias. E o Bruno Henrique vai ficar 12 jogos, no máximo 4 meses, tá? Segundo a CNN,
a mesma coisa que o Bruno Henrique fez, entendeu? Então, eu não acho que tem um esquema a favor do Flamengo, não, mas é óbvio que foi passada a mão em cima do Bruno Henrique, e pode sim ser por conta de o Flamengo ter sabe, um, um poder maior ou algo assim. Não tô julgando ninguém, mas parece que o jogador do Flamengo teve, né? Não sei, pode ser coincidência? Pode, tá? Mas por favor, né, rapaziada? Olha só, jogadores banidos, tá? O Diego Porfírio, banidos. Gabriel Tota, Matheus Gomes, Romário, que Romário é esse? Igor Catatal, banidos do futebol. Liberado após multa, Tony Anderson. O mais brando foi o Tony Anderson. Eu não procurei o que teve o Tony Anderson, tá, rapaziada? Só multa. Liberados após 360 dias. Aleph Manga, Brian Garcia, Eduardo Bauerman, do Santos, Fernando Neto, Igor Karius, Kevin Lomônaco e Sávio, do Remo. Tá? Suspenso por 600 dias, André Queixo, Dadá Belmonte, Mateuzinho e Paulo Sérgio. Suspenso por 720 dias, Gabriel Domingos, Paulo Miranda, Nino Paraíba, Moraes e Vitor Mendes. O que me leva, tá, rapaziada, é que eles tiraram o pé com um jogador, e eu não vou nem... um pouco pode ser por causa do Flamengo, um dos clubes de mais massas, mas um pouco também que o Bruno Henrique é o jogador mais ídolo, né, de uma nação, de torcedores, e isso pode ter sim pesado, tá? O mais conhecido, o jogador com mais bagagem dessa lista, tá? Mas aí é que tá, né, rapaziada? Tá errado? Tá errado. Se eu cometer um crime, né, eu for lá e cometer um crime e o presidente do Brasil cometer esse mesmo crime, tá errado, né? Ele ter um julgamento diferente do meu. Ou, eu digo presidente do Brasil, mas não quero envolver política, mas o dono do banco, tá ligado? Tá errado, né, rapaziada? Mas o Brasil a gente sabe como é que funciona. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam? Eu tentei fazer um compilado aqui, não deu muito certo, eu acho, tá? Mas é só pra demonstrar minha indignação, tá, rapaziada? Eu entendo o torcedor do Flamengo por ter ele como ídolo e por amar ele e tudo mais, tentar defender, sabe? Mas tá errado, né, rapaziada? Tá errado, tá errado. O que é pra um é pra todos. A justiça no Brasil é uma justiça de faz de conta, né, rapaziada? Não é bem assim, a gente sabe que não é o que é pra um, é pra todos, né, no Brasil. É foda. É foda, é foda, o sistema é foda. E por quê? E o Dudu? Porque o Dudu, um negócio bem menor, sabe? Uma brincadeira ali, porque tu tem que pegar e ir pro a justiça comum julgar. Por que o STJD puniu o Dudu com 6 jogos? Tá? Por que o STJD puniu o Dudu com 6 jogos? Me respondam isso, quem vai defender. Me responda isso. E o Bruno Henrique, cara, eu não acho que ele é maldoso, não acho isso, mas ele fez, o ato tem que ser punido igual os outros, entendeu? Por que o Dudu tomou 6 jogos, né? Um negócio nada a ver, né? Para o futebol em si, e o cara que manipulou o resultado tomou 12. É uma desgraça, gurizada, é desgraça. Eu quero ver se alguém do Remo, como tá ali, do Juventude, como tem aqui nessa lista, né? Ou com respeito aos clubes, mas alguém também que tem menos peso, tá aí na lista, né? Como eu falei, o Aleph Manga tomou 1 ano e justo, tá? Eu acho que tem que ser penalidade máxima, não tem que fazer essas coisas, tá? Não tem... né? É penalidade máxima, é loucura. Só que, rapaziada, não tava desejando mal, eu queria até que o Bruno Henrique fosse inocente disso aí, assim como eu comemorei o Paquetá ser inocente, tá, rapaziada? Porque um esporte que a gente tanto ama, ele não pode ser... Fica cada vez mais triste tu ver que existem manipulações, existem situações assim, né? A gente não quer acreditar, mas a gente sabe que existem e tem que estar cada vez mais em cima para não haver isso, porque brinca com a paixão, brinca com o torcedor, né?
E beleza, um cartãozinho aqui, um cartãozinho ali, mas se os outros são julgados na mais rígida lei, todos têm que ser julgados na mais rígida lei, né, rapaziada? Tamo junto, quero saber a opinião de vocês. Flamenguistas, é isso, não tem o que fazer, tá? Vai no vídeo do Paquetá lá e comemora que ele é inocente, mas o Bruno Henrique não é, né? Tem as provas e é isso, tá? E o mais triste é ver o Flamengo lá, estamos contigo. Cara, beleza que talvez vocês até sabiam, mas então não fala nada, tá ligado? Não fala nada. Sabe? Apoia o cara ali no bastidor, porque é um erro, né? É um erro. Não, ninguém tem que ser banido. Eu acho que banido, não, sabe? É muito forte. Quem foi banido ali, eu não sei todos os casos, mas banido tem que ser banido, sim. Quem faz algo, né? Fazer gol contra, essas coisas assim. Mas o cartão amarelo é cartão amarelo para quem fez, né? O meu problema não é o Bruno Henrique ter tomado 12, o meu problema é os outros ter tomado 360 dias, o próprio Aleph Manga, entendeu? Ou é 12 ou é 360 dias, tá? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, te inscreve no canal. Até qualquer hora.